Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Renato Silva de Matemática. Estou aqui nesse vídeo hoje para poder fazer para vocês a resolução de alguns exercícios da apostila que o pessoal tem pedido. E também lembrar para vocês, informar para vocês que a partir do dia 1º de maio, lá no meu site, que o endereço está aqui embaixo, eu vou começar a colocar algumas novidades, alguns vídeos com resolução de exercício, algumas aulas teóricas e talvez a gente faça até uma live, um bate-papo para ver o que vocês estão tendo de dúvida, para ajudar vocês a estudarem em casa aí nesse período de isolamento social. Eu espero que esse vídeo ajude vocês aí a tirar as dúvidas e acompanhem as novidades lá no site a partir do dia 1º. Então vamos lá, pessoal. Eu trouxe para vocês aqui um exercício da apostila de vocês, né? O exercício fala o seguinte, que ele tem aqui no desenho, na figura, um pistão do lado aqui ele mostra a representação do seu esquema no plano. Trazendo algumas informações para a gente, o exercício vai falar aqui. O pistão é ligado por meio da haste BC a um disco que gira em torno do centro A. Considere que o raio AB e a haste BC medem respectivamente 1 polegada e 4 polegadas. Eu trouxe ali o desenho ampliado para a gente verificar que é justamente isso que ele traz como informação para a gente. Olha só. Ele fala ali para mim que o raio AB, então essa distância de A até B, mede 1 polegada. Então aqui eu tenho 1 polegada, certo? E também a distância BC mede 4 polegadas. Então essa distância aqui mede 4 polegadas. Ele fala para mim que à medida que o disco gira, o pistão move-se verticalmente para cima ou para baixo, variando essa distância que temos aqui de A a C e também variando o ângulo X, né, que é representado aqui por BAC, né? E aí a pergunta dele aqui é o seguinte: se a medida do ângulo BAC é dada por x radianos, a distância entre A e C em polegadas pode ser obtida pela seguinte equação. Então a distância entre A e C é uma coisa que vai variando dependendo da maneira com que o meu pistão irá girar, né? Nesse caso, então, se a gente observar bem direitinho isso aqui, nós vamos ter um triângulo, onde eu sei 2 lados dele, e um ângulo X. E a minha pergunta é justamente determinar esse valor aqui, a distância de A até C, que eu vou chamar de Y. Justamente para poder ficar exatamente como traz aqui o gabarito, né? Eu tenho aqui Y é igual a alguma coisa. Bem, trazendo isso aqui para a folha, vamos tirar o exercício daqui. Transportando aí o desenho para a folha, nós vamos ter a figura de um triângulo, como eu disse. Então, nós temos aí um triângulo. Esse triângulo, uma coisa importante de falar, esse triângulo não é, ou eu não sei, na verdade, né, se ele é um triângulo retângulo. Então, aí nesse caso, eu não consigo aplicar nenhuma definição de Pitágoras para esse triângulo aqui. A única coisa que eu sei é que aqui eu vou ter um ângulo X, essa medida mede 4 polegadas, aqui mede 1 polegada, e esse valor aqui eu não sei, eu vou chamar de Y. Nesse caso, gente, a gente tem que lembrar de uma das coisas mais importantes quando a gente está estudando os triângulos e as suas relações, né? Dentro até da trigonometria. Nesse caso, então, meu povo, a gente tem um triângulo que eu não sei se é retângulo, eu tenho um ângulo X e determinada medida Y. Eu tendo 2 lados de um triângulo e um ângulo, eu consigo determinar o outro lado, por exemplo, nesse caso, pela lei dos cossenos, né? E aí é importante lembrar que a gente vai considerar, eu gosto de lembrar muito da lei dos cossenos, pensando como se fosse o teorema de Pitágoras, né? Uma aproximação, só para ficar mais fácil de lembrar. O valor do lado que está de frente ao ângulo que eu estou considerando aqui, eu vou sempre considerar ele como se fosse a hipotenusa.
Então, olha só como é que eu vou montar a equação da lei dos cossenos para esse triângulo aqui. Eu posso escrever o seguinte, olha. Eu posso escrever que, considerando o 4 aqui como hipotenusa, 4 ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais y ao quadrado. Percebe que aqui até aqui é bem parecido o teorema de Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. É aqui que a lei dos cossenos muda, né? Aí aqui eu tenho menos duas vezes os lados que não estão opostos ao ângulo, então y vezes 1, vezes o cosseno do determinado ângulo, que nesse caso é x. Se a gente observar as alternativas da questão, a gente vai perceber que a gente já tem um indício que nós estamos no caminho correto, sendo que será y e alguma coisa de cosseno de x. Então, eu já posso, assim, meio que de cara, eliminar aqui as alternativas A e D, ficando aí para a gente a alternativa B e C. Mas isso é perigoso, tá? A gente não pode ser afoito a esse ponto de querer eliminar alguma coisa assim. Porque a gente sabe, por exemplo, que se aparece um seno ao quadrado, por exemplo, a gente tem a capacidade de usar relações trigonométricas, principalmente a relação trigonométrica fundamental, para poder conseguir resolver o exercício. Então, cuidado, a gente está no caminho certo, apareceu ali um y e um cosseno de x, então parece que está bem no caminho certo. Agora a gente tem que tomar cuidado de como é que a gente vai desenvolver o exercício. Vamos trabalhar o que dá para fazer. Sempre no exercício a gente faz o que dá para fazer. Então aqui 4 ao quadrado é 16, 1 ao quadrado é 1, mais y ao quadrado. Aqui eu tenho menos 2 cosseno x vezes y. Vamos escrever desse jeito. Por que eu estou fazendo a escrita desse exercício dessa forma? Olha só, o que a gente vai poder perceber aqui? Como aqui eu tenho um y ao quadrado e aqui eu tenho um y, isso aqui nada mais é, meu povo, do que uma equação do segundo grau. Como isso aqui é uma equação do segundo grau, já que eu tenho que escrever em função de y, né? Como isso aqui é uma equação de segundo grau, é importante que primeiro a gente coloque ela igual a zero e depois que a gente possa trabalhar essa expressão aqui de forma para que a gente, de uma das formas que a gente consegue resolver a equação de segundo grau. Então, vamos primeiro trabalhar ela para deixar ela um pouquinho melhor. Então, a gente vai ficar com ela assim, ó. Vamos ficar y ao quadrado menos 2 cosseno de x vezes y. Então, percebe, esse menos 2 cosseno x é o valor do b. E quando esse 16 passar para o lado de cá, a gente vai ter menos 16 mais 1. Então, a gente vai ficar com menos 15, não é isso? Menos 15. Igual a 0. Beleza? Então, a gente vai ter y ao quadrado menos 2 cosseno de x vezes y menos 15. Tranquilo isso, gente? Até aqui tudo bem? Agora vamos lá. Como é que eu vou resolver essa equação de segundo grau? Vou fazer bem devagarinho, tá? É lógico que eu não vou fazer por soma e produto, lógico. Mas vamos pegar aqui, o A dessa equação é o 1, o B, então seria menos 2 cosseno x, e o C seria esse menos 15, né? Vamos fazer assim, tá? Então, bora aplicar nas definições, então, de Bhaskara para a equação do segundo grau. Deixa eu dar uma centralizada na folha. Então, a gente tem aqui, ó, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Se delta é b quadrado menos 4ac, então como é que eu posso chamar o delta disso aqui? Seria esse menos 2 cosseno de x, menos 2 cosseno x ao quadrado, menos 4 vezes a, 1, né? O a vale 1,
vezes o c, que vale menos 15. Então, o nosso delta está aqui, 4 vezes o cosseno ao quadrado de x, não fica com medo desse negócio esquisito, que a gente tem aqui, quando tem uma potência dentro de uma multiplicação, tem que jogar essa potência em cima de todos eles, né? Vamos lembrando disso. Então, ficou 4 vezes o cosseno ao quadrado de x, menos 4 vezes 1 é menos 4, vezes o menos 15 vai dar mais, 60. Aí, então, meu delta é alguma coisa nesse sentido. Ah, professor, como é que eu vou trabalhar isso? Não tem problema, deixa desse jeito, não dá para fazer mais nada, deixa assim. Continuando, então a gente vai calcular o valor de y agora, então, hein? O y vai ser menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2a. Então, meu y ele vai ser o b, como é menos 2 cosseno de x, com o menos que está aqui, então fica 2 cosseno de x. Eu teria mais ou menos a raiz quadrada do delta. Só que o valor negativo disso aqui, eu não vou poder utilizar, justamente porque a gente tem a explanação da figura ali medindo distância. Distância, então, valor positivo. Então, vou pôr mais só, considerando somente a raiz positiva. Raiz quadrada de 4 vezes cosseno ao quadrado de x mais 60. Então, a resposta teoricamente seria isso aqui. Só que a gente não tem isso lá no gabarito. Mas se a gente perceber, a gente pode achar aqui dentro dessa raiz um fator comum. O fator comum aqui é o 4, tá certo? Então, como o meu fator comum é o 4, né? O fator comum aqui é o 4. Então, aí a gente pode deixar esse 4 em evidência, dentro da raiz. Então, fica 2 cosseno de x mais... Vamos abrir uma raiz maior aqui. Deixo o 4 em evidência. Está multiplicando o cosseno ao quadrado de x mais 15, não é isso? Que aí, quando a gente fizer a distributiva, isso aqui tem que voltar da forma que está. Nesse caso aqui, então, a gente pode... Esse 4 aqui eu consigo tirar a raiz dele, então ficaria y é igual a 2 cosseno de x mais a raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de cosseno ao quadrado de x mais 15. Até aqui, tudo bem, né? Outra coisa que é possível fazer também é a gente colocar esse 2 aqui em evidência, né? A gente pode colocar o 2 aqui, que é um número que está multiplicando tudo, ele pode entrar aqui em evidência, né? Colocando aí esse 2 em evidência. Estamos esquecendo aqui, né, da parte mais importante, né? A gente tem que dividir isso aqui tudo por 2a, né? Eu não vou refazer tudo não, aí eu vou só trabalhar aqui, deixo 2 em evidência e vamos dividir por 2a. Então, y é igual a 2 cosseno de x, 2, né, que multiplica, né? Vamos arrumar aqui. Cosseno de x mais raiz quadrada do cosseno ao quadrado de x mais 15. Tá certo. E isso tudo aqui ainda está dividido por 2. 2 vezes o a vale 1. Então, estamos divididos por 2. O que vai acontecer aqui, meu povo? Aqui a gente vai poder cortar esse número 2 aqui. E até agora, a nossa resposta está dessa maneira. Y é igual a cosseno de x mais aquela raiz quadrada do cosseno ao quadrado de x mais 15. Aí percebam comigo, né, que todos os conceitos que a gente trabalha em todas as aulas de matemática são muito importantes. E aí, toda vez que você vê aqui um cosseno ao quadrado de x, você vai lembrar da relação fundamental da trigonometria. Lembra?
cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, isso é igual a 1. Então, por isso, a gente pode trocar aquele cosseno ao quadrado de x por 1 menos o seno ao quadrado de x. Beleza? Aí, o que a gente vai poder fazer então? Trocando aquele cosseno ao quadrado de x por 1 menos o cosseno ao quadrado de x, vai ficar y é igual cosseno de x. Isso tudo, meu povo, para poder adequar a resposta que a gente chegou aqui ao gabarito. Então, é uma questão que não é difícil, é uma questão enjoada, que exige um bom conhecimento algébrico e de algumas relações da trigonometria. Recapitulando, lei dos cossenos nós utilizamos e agora nós estamos utilizando a relação fundamental da trigonometria. Então fica mais, vou abrir uma raizona aqui para a gente poder colocar todo mundo ali dentro. No lugar daquele cosseno ao quadrado, 1 menos seno ao quadrado de x. E ainda a gente tem o mais 15 ali dentro, tá vendo? Então é por isso que aparece essa resposta dessa forma, tá? Então, às vezes, olhando o exercício, até um certo ponto, a gente pensaria, por exemplo, que a gente teria alguma coisa parecida aqui com a letra C, mas aí a gente já vê aqui que tem um seno. Então, a gente está encaminhando para dar a resposta igual à letra D, né? Vocês vão perceber isso. Então, vamos voltar. Olha lá. Tem um aqui, tem um 15 aqui, tem um 16. Y é igual cosseno de x, que soma a raiz quadrada de 16, melhor, né? Menos seno ao quadrado de x. Essa é a minha resposta final, tá? Se você teve alguma dúvida aí no meio do caminho, volta o vídeo, esse é interessante, né? O interessante do vídeo é esse. Volta o vídeo, pausa, tenta pensar um pouquinho aí o que tem que fazer. Ah, professor, eu posso tirar essa raiz quadrada desse 16? Não. A gente tem uma subtração aqui e aí isso impede que eu possa fazer a raiz dos termos separadamente. Como aqui não dá para fazer mais nada, a gente chegou na resposta final. Vou voltar aqui ao exercício. A resposta final, então, para nós é a letra D. Olha lá. Y é igual a cosseno de x mais 16 menos seno quadrado de x. Resposta letra D. Certinho, pessoal? E por esse exercício é isso aí. Muito obrigado a vocês. Olá, meu povo. Estamos de volta aí para fazer mais um exercício da apostila. Agora eu vou fazer aqui, então, a questão 38 da apostila de vocês. É essa questão aqui. Essa questão é uma questão muito interessante, que pode se tornar muito complicada ou muito simples. Depende muito de como é que estão os seus conhecimentos aí em geometria plana, principalmente. Fala, professor, mas isso aqui não é um sólido geométrico, não é geometria espacial? Sim, mas toda geometria espacial é baseada principalmente nas ideias da geometria plana. Vamos lá, sem mais delongas. Bem, o exercício fala que o sólido na figura 1 foi obtido a partir de duas secções que foi feito num cilindro circular reto de 24 centímetros e raio da base de 10 centímetros. As secções foram feitas na interseção do cilindro com um diedro, um plano aí de duas dimensões, de 60 graus, como mostra a figura 2. Então perceba, ele pegou aqui o cilindro, esse cilindro ele tem 24 centímetros de altura, então aqui ó, 24 centímetros, e o raio da base dele, né? Então se eu fizer uma medida daqui até no centro, né? O raio da base é 10 centímetros. Então vocês vão perceber, quando a gente está trabalhando com corpos redondos, qualquer figura que está relacionada a círculo, o mais importante é você saber o raio, né? Então, 24 centímetros de altura, 10 centímetros do raio da base. Ele fez esse corte e tirou essa figura. Lembrando, aquele ângulo ali é um ângulo de
60 graus, né? Aí ele está pedindo para mim o seguinte: sabendo que os pontos A, B, C, A', B', C' pertencem às faces do diedro e a circunferência das bases do cilindro, como mostra a figura 2, a área da superfície BB, C', BB', C e C', né? Então ele quer essa superfície aqui, ela mede quantos centímetros quadrados, né? Aí tem uma ideia aqui muito importante. Quando ele fez esse corte com um ângulo de 60 graus lá no cantinho da circunferência. Então eu estou falando de um ângulo não no centro da circunferência, mas um ângulo inscrito à circunferência, né? Um ângulo que pertence à circunferência. E o que isso tem a ver, professor? Vamos lembrar conceitos fundamentais de geometria plana, gente. Olha só. Se eu fizer um arco qualquer aqui na circunferência, tendo aqui um determinado ângulo alfa, né? Se eu observar esse mesmo arco a partir do centro da circunferência, na verdade, esse ângulo ele vai ser um ângulo de 2 vezes alfa, 2 alfa. É com base nessa ideia que a gente vai conseguir resolver esse exercício, tá? Então, a gente vai utilizar essa ideia, ok? Então, ao invés da gente pensar que a secção ela foi correspondente a um ângulo de 60 graus, observando a partir do centro, então pensando numa secção no centro, eu teria uma secção de quantos graus? 2 vezes esse valor. Então eu teria uma secção no valor, na verdade, de 120 graus, olhando do ângulo central. Então, na verdade, pessoal, se eu pensar então numa secção correspondente a um ângulo aqui, ó, no centro, no valor de 120 graus, eu peguei então o meu cilindro e dividi ele em 3 partes. Então, como a gente pegou 1/3, como é que a gente vai calcular essa área lateral? Ela é a área lateral do cilindro dividido por 3. Então, a gente vai lembrar da formulazinha da área lateral do cilindro. A área lateral do cilindro, se eu planificar um cilindro, a gente vai perceber uma figura mais ou menos assim, né? A planificação da lateral do cilindro é uma figura mais ou menos assim. Isso aqui é a medida da altura do cilindro, e essa medida daqui de baixo, quando ela está fechada, ela forma o círculo da base do cilindro. Então, essa medida vale 2π vezes o meu raio, que é o comprimento de um círculo, 2πr. Então, como é que eu vou fazer, então? A área lateral de interesse seria a área lateral do cilindro, 2πr vezes a altura, já que a área lateral nada mais é do que a área de um retângulo, 2πr vezes a altura. Só que como é uma secção que corresponde a 1/3 da área total do cilindro, eu vou dividir isso aqui por 3, tá? Justamente porque aquele ângulo ali de frente era de 60 graus, e o que na verdade corresponde a uma secção central de 120 graus, o dobro do valor do ângulo. Fazendo o cálculo, eu tenho a área lateral é igual a 2 vezes o π vezes o raio. Como o exercício trouxe para a gente aqui, é a questão 38 da apostila, tá, gente? O raio da base é de 10 centímetros e a altura 24 centímetros. Então, trocando esse raio aí por 10 centímetros, altura 24, dividido por 3. Aí, as respostas no gabarito estão em função de π. Eu não vou fazer nada com o valor desse π, tá? A gente pode aproximar o valor do π para 3, professor, 3,14, quando for conveniente ou quando o exercício me der essa informação, tá certo? Então, a área lateral
ela é 2 vezes π vezes 10, 20π, vezes 24, 20 vezes 24, dividido por 3. Para simplificar isso aqui, uma das coisas que eu posso fazer é simplificar, por exemplo, esse maior número aí, que é o 24, e o 3, a gente ficaria com 8, e aqui ficaria 1, né? E aí, como é que fica isso, então? 2 vezes 10 vezes 8, 20. 20 vezes 8. 20 vezes 8, 160 π. Somente isso. A área lateral da minha secção, 160 π. Olhando ali para as alternativas que a gente tem no gabarito, deu uma cortadinha aqui. Esse valor aqui é 160 π, exercício 38 da parte de geometria da apostila de vocês. Resposta é a letra E, de escola. Estamos de volta com mais um exercício aí da apostila de vocês. Questão número 85, também uma questão de geometria, trabalhando aí com secção no cone, né? Se a gente observar o desenho, nem lendo o exercício, a gente já vai perceber que isso é um tronco de cone. Ele fala que um pote de mel tem a forma esse tronco de cone, conforme mostra essa figura. Então, 22 de diâmetro superior, 10 de diâmetro inferior, a altura entre as duas circunferências é de 12 centímetros, né? Ele explica isso aqui no texto abaixo. Ele fala o seguinte: suponha que o pote de mel estava completamente cheio e após um dia de consumo por uma família, o mel restante preenche o pote até a altura de 10 centímetros, medida da base menor. Então percebe, ele tinha 12 centímetros quando ele estava totalmente cheio, 12 centímetros de altura de mel, e aí agora com o consumo de um dia, a gente passa essa altura aqui, né, para 10 centímetros. 10 centímetros. Tô fazendo desenho aqui à mão livre, tá, gente? Por isso que fica ruimzinho assim. Mas é só para a gente ter uma ideia. Então, ele passou aqui a 10 centímetros. Isso foi o consumo em um dia, tá? Ele estava ali a 12 centímetros e eles consumiram, no caso, 2 centímetros da altura dele. Considerando que a referida família consome a mesma quantidade diária, o pote cheio de mel ficará vazio durante o... Então aí eu vou precisar saber o seguinte: esse pote de mel tem que volume, né? E aí qual foi o volume que essa família consumiu em um dia? No final das contas, é só eu dividir o volume total do pote de mel pelo volume que a família consome em um dia. Eu vou ter aí quantos dias ela demora para poder consumir todo o mel que está nesse pote. A nossa missão basicamente é essa. O problema é, como é que eu calculo o volume de um tronco de um cone? Basicamente, o que a gente vai ter que fazer é trabalhar com proporcionalidade. E a gente vai ter que completar esse cone. Vejam só. Vou fazer aqui um desenho do cone, do tronco do cone, melhor dizendo, para poder fazer a parte do complemento desse tronco do cone. Então, percebe, a gente tem o tronco do cone. A ideia basicamente é essa, eu tenho um tronco de cone. E aí eu desejo calcular o volume disso. Ele me deu em diâmetro, tá, gente? Mas como eu disse para vocês já, trabalhando com corpos redondos, o importante é o raio. Se era 22, então aqui a gente tem um raio de 11 centímetros, né? E se ali embaixo era 10, eu tenho um raio de 5 centímetros. Essa altura aqui não vai mudar, estamos falando do pote cheio, 12 centímetros, ok? Então, primeira coisa, vamos calcular o volume total. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou completar esse cone e vou trabalhar com proporcionalidade, tá? Toda vez que a gente tem uma secção dessa forma no cone, a gente pode falar que a gente tem a formação de dois cones, um cone grande e um cone pequeno, que foi esse cone que eu desenhei aqui em vermelho. Lógico que eu não sei a altura desse cone pequeno, vou chamar de Hzinho. Mas a altura do cone grande
ela é 12 mais o Hzinho, né? E aí a gente vai trabalhar com proporção. O que é proporção? Nós vamos trabalhar a ideia de o que eu fizer com o grande, eu posso igualar a uma fração feita também no cone pequeno. Então a gente pode fazer o seguinte, ó. O raio do grande dividido pelo raio do pequeno, vamos ver aqui, o raio do grande é 11 e o raio do pequeno é 5. Isso é igual a qualquer outras duas medidas, uma do grande dividida por uma do pequeno. E as medidas que eu tenho seriam a altura, que do grande vale 12 mais h, e a do pequeno vale simplesmente h. Tá? Substituindo os valores, eu tenho raio do grande 11, raio do pequeno 5. Isso é igual a 12 mais h dividido por h. Percebam, uma coisa que eu falo sempre nas aulas. Quantas letras a gente tem nessa equação? Uma letra. Uma letra, uma equação, é completamente possível de ser resolvido. Multiplique isso aqui cruzado, tá? Multiplicando cruzado, a gente vai ficar aqui com 11h é igual a 5 vezes 12, 60, mais 5h. Vamos passar isso aqui subtraindo. 11 menos 5, que beleza que ficou. 6h é igual a 60, h é igual a 10. Né? Então, essa alturinha pequenininha aqui, ela equivale a 10 centímetros. A gente, quando estiver trabalhando com secção no cone, a gente quiser saber o volume, por exemplo, de um tronco de cone, não precisa decorar aquelas fórmulas todas, não. Completa o cone, acha a altura total dele, aí você consegue calcular o volume do tronco. Por quê? Porque o volume do tronco, ele é exatamente o volume total do cone grande, menos o volume total do cone pequeno. Então vamos lá, vamos chamar VG o volume do grande. O volume de um cone, como que a gente calcula o volume de um cone? É π vezes r ao quadrado, que seria a área da base, vezes a sua altura. Só que como o cone e as pirâmides também, já fica a dica, são figuras que fecham num único ponto, eu tenho que pegar esse volume e dividir por 3, tá? Essa definição é porque, no caso, por exemplo, esse cone corresponde a 1/3 do volume de um cilindro que daria origem para ele de mesmo raio, tá? Aí, fazendo essa continha, eu teria π vezes o raio do grande é 11 ao quadrado, a altura 12 mais 10, 22, dividido por 3. Lembrando que, como a gente quer valores aproximados, o que eu vou fazer aqui nesse caso, gente? Eu vou trabalhar aqui esse π como aproximadamente 3. Então, para simplificar minhas contas, tá? Corta isso aqui com isso aqui, e aí a gente não pode perder muito tempo, porque a gente está fazendo uma prova de Enem, principalmente, ou vestibular, né? Corta esses negócios aí, a gente vai ficar com 11 ao quadrado vezes 22. Então, a gente tem 11 vezes 11 vezes 22. 11 vezes 11 vezes 22. Isso dá um valor de 2.662, tá certo? 2.662. 2.662. Valores aproximados aqui, tá? Agora, nós vamos fazer um pouquinho em centímetro cúbico, né? Agora nós vamos fazer o volume do cone pequeno. Volume do pequeno. Mesma ideia, hein? Π r ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Π, o raio do pequeno é 5, vezes a altura 10. Nós acabamos de descobrir o raio ali ao quadrado, dividido por 3. Também vou fazer a mesma simplificação, posso cortar esse π com esse 3. Então, eu teria 25, 5 ao quadrado é 25, vezes 10, 250 centímetros cúbicos. Isso quer dizer que o volume total ali do meu pote é 2.662 menos 250. 2.662 menos 250. Isso dá 2.000
2.412 aproximadamente. Esse é o volume total do pote. Agora, o que a gente vai ter que descobrir? Qual é o volume consumido por dia? Então, vamos colocar aqui, ó, volume consumido por dia. Então, gente, o que é o volume consumido por dia? O volume consumido por dia, ele fala para mim que eles consumiram ali, ele tinha 12 centímetros de altura, ele consumiu até 10 centímetros, né? Até ficar com a altura de 10 centímetros. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou verificar aqui quanto é o volume quando essa altura aqui é 10 centímetros. Só que vocês vão perceber que eu teria um outro tronco de cone, uma outra situação, que eu não sei, por exemplo, voltando o desenho, eu não sei esse raio. Esse raio aqui para mim é alguma coisa desconhecida. Vamos lá. Então, fazendo o desenho aqui só para a gente exemplificar, qual que é o tronco que eu estou querendo aqui agora? É um tronco que tem a altura de 10 centímetros, continua, 10 centímetros, né, consumiram ali. O raio da base menor continua 5 centímetros, mas o raio da base maior, vou chamar de errão, eu não sei. De novo, da mesma forma, o que eu vou fazer? Completar esse cone pequeno, ok? E esse volume desse cone pequeno é o mesmo volume do pequeno lá de cima, tá certo? Ok? Mas aí vocês vão lembrar para mim, por exemplo, que a distância daqui da parte baixa até o final do cone pequeno que eu tinha calculado anteriormente é 10 centímetros. Então, usando relações, nós sabemos que posso fazer o errão dividido por 5 é igual a 10 dividido aliás, 10 não, né? 20, né? 20 dividido por 10. Professor, peraí, por que 20? 20, a distância total, já que em cima é o cone grande e embaixo é o cone pequeno. Então, errão dividido por 5 é igual a 20 dividido por 10. O que eu posso fazer aqui nesse caso? Eu posso trabalhar com proporcionalidade. Percebam, de 5 para 10 foi o dobro, não é isso? Ou de 10 para 5 caiu pela metade. Isso quer dizer, de 20 para R vai ser a metade. Ou simplesmente você multiplica cruzado aí, corta, simplifica, faz do jeito que você achar mais tranquilo. Pode fazer o que você quiser, desde que você faça certo. 5 vezes 2, 10. Então o R aqui é 2 vezes 5, 10 centímetros. Aquele raio ali, então, novo, é 10 centímetros. Lembra, o raio anterior era de 11 centímetros, né? Com esse raio aqui novo de 10 centímetros, eu consigo calcular qual foi o volume, por exemplo, de mel que restou dentro do pote. Só fazer o volume do cone grande aqui, com essa altura de 20 centímetros, menos o volume do cone pequeno, que eu sei que é 250 centímetros cúbicos. Então, vamos lá. O volume ali, então, do resto, vamos chamar assim, né? Do resto, ele é o volume do cone grande, que é π vezes o raio dele grande é 10 centímetros ao quadrado, vezes a altura, que é 20, dividido por 3, menos o volume do cone pequeno, que é o mesmo cone pequeno do anterior. Corresponde aí a um volume de 250 centímetros cúbicos. Então, menos 250. Posso cortar esse 3 com o π, estamos trabalhando em valores aproximados. 10 ao quadrado é 100, 100 vezes 20 é 2.000. 2.000 menos 250 vai dar 1.750 centímetros cúbicos. Isso quer dizer, então, que o consumo diário da minha família, aí, o consumo diário é de, vamos fazer uma subtração, né? 2.412 centímetros cúbicos, que era o total, menos 1.750
centímetros cúbicos, que é o que sobrou após o primeiro dia de consumo. Fazendo essa conta, 2.412 menos 750, nós vamos ter 662. Então, a minha família consome 662 centímetros cúbicos de mel por dia. Então, como o pote de mel tem 2.412 centímetros cúbicos, quantos dias dura um pote de mel? É só eu dividir, né? Eu vou dividir aqui 2.412 por 662. Isso vai dar para mim, 2.412 dividido por 662, vai dar um valor aproximado de 3,6 dias. Isso quer dizer o quê, gente? Vamos interpretar o resultado. Acabou o exercício, hein? É só marcar as alternativas no gabarito. Professor, 3,6, eu vou aproximar, né? Vai para o quarto dia. Exatamente. Então, se dura 3,6 dias, até no terceiro dia ainda não acabou o mel. Mas o mel vai acabar no quarto dia. E não vai ter mel para todo mundo no quarto dia, tá certo? Então, a resposta é a letra C. No quarto dia, o pote de mel ficará totalmente vazio. Bem, pessoal, esses são os exercícios que eu separei para resolver para vocês, tirar algumas dúvidas de vocês aí, mesmo sendo de geometria, né? A partir do dia 1º, não se esqueçam, acessem o site, lá vai ter informações para vocês de como acessar os novos conteúdos, tá? E por hoje é isso, eu espero ter ajudado vocês nesse período que a gente está, infelizmente, impossibilitado de ter aulas presencial, tá? Por hoje é isso, a aula acabou.